Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula de conhecimentos técnicos e hoje a gente vai falar mais sobre os motores convencionais a pistão e a gente vai falar sobre as classificações do motor a pistão, sobre disposição de cilindros, sobre classificação do trabalho, a gente vai falar sobre motores convencionais, a introdução dessa parte mais tarde. A gente vai falar do funcionamento e como que ele vai se desenvolver em voo, mas hoje a gente vai falar das classificações do motor a pistão em relação a cilindros e trabalho. Então, vamos começar a nossa aula, nossa sétima aula do curso de Conhecimentos Técnicos para a Banca da ANAC. Bom, começando, características de acordo com a disposição dos cilindros. A gente já viu o que são os cilindros na última aula, que são o que os pistões ficam alojados dentro do cilindro e o pistão vai se mover dentro do cilindro. E no cilindro vai ter as partes da ignição, onde vai justamente gerar a tração do nosso avião. E como que ele é classificado? O cilindro é classificado em diversos aviões de acordo com a sua disposição. Ou seja, em diversos aviões, em vários aviões, o cilindro não é disposto da mesma forma. Eles têm várias formas de se dispor entre o avião. E, a partir dessa disposição, ele gera novas funções ou atributos, ou seja, a cada função, a cada disposição de cilindros tem vantagens e desvantagens. E a gente vai ver cada uma delas agora. Motor radial. O que seria um motor radial? É a configuração que os cilindros ficam dispostos ao redor do eixo de manivelas. Então, motor radial vai ser cilindros dispostos ao redor do eixo de manivelas. Pensa aqui, ó, tá vendo que essa é a área do motor, na frente. Pensa que aqui é o eixo de manivelas e os cilindros vão estar dispostos em volta dela. Por isso que aparece aqui no motor radial essa área grande na frente. E qual que são as vantagens desse tipo de configuração? Ela tem uma boa relação entre peso e potência, ela tem uma ótima refrigeração a ar. Por quê? Porque como essa parte da frente fica muito exposta, o vento vai bater aqui. Então, vai refrigerar essa área, porque ela é grande e o vento vai bater nela, então vai refrigerar. E quais são as desvantagens? Porque o motor radial é muito pouco utilizado atualmente. Ele é utilizado somente nesses aviões mais antigos, como a gente está vendo nessa imagem. Por quê? Porque a área frontal é muito grande. Tá vendo? Aqui fica o piloto e aqui é a área frontal, é nosso motor. Tá vendo que quase o piloto não tem quase nenhuma visibilidade do solo? Então é por isso também que não é muito utilizado atualmente. E também alto consumo de combustível. A disposição dos cilindros no motor radial gera alto consumo de combustível. Então, o que vocês têm que saber sobre o motor radial é alto consumo de combustível, pouco utilizado, área frontal muito grande e boa relação peso e potência. E nesse motor, apenas uma das bielas é fixa e vai se prender ao eixo de manivelas, sendo chamado de biela mestra. Então, lembra que a biela é o que fixa o cilindro no eixo de manivelas, então vai ter uma biela fixa e as outras vão ser chamadas de somente biela e a principal vai ser chamada de biela mestra, que vai fazer justamente a fixação desse cilindro. Lembrando que a biela vai ser responsável em transmitir a força do pistão para o eixo de manivelas. Então a biela tem justamente essa função. Ela não vai juntar o cilindro em si, ela vai juntar o pistão, que é a parte móvel do cilindro, no eixo de manivelas. Lembra que o eixo de manivelas vai transmitir a força do pistão em força rotativa para gerar tração à nossa aeronave. Próximo tipo de motor. Motor com cilindros horizontais opostos. O que seria esse motor? Nessa configuração, os cilindros vão ficar dispostos horizontalmente. Desse jeito aqui, ó. Um cilindro, dois cilindros. É dessa forma que eles ficam, opostos um para o outro. Um cilindro, dois cilindros. Vai ser dessa forma.
tendo o eixo de manivelas ao centro. Então aqui vai ser o eixo de manivelas e os cilindros vão estar dispostos desta maneira. E a quantidade de cilindros contida nesse tipo de motor é de 4 ou 6. Então, 4 aqui, tá aqui 4, aqui no meio é o eixo de manivelas, aqui é os cilindros. Ou 4 ou 6, aqui 3 aqui. Lembra que sempre são opostos um para o outro. 3 aqui, 3 aqui. Então, quais são as vantagens desse tipo de motor? Área frontal pequena, tá vendo? Aqui a gente está vendo um Cessna, tá vendo que a área desse Cessna é muito menor que o do nosso primeiro avião aqui. Então isso é uma vantagem, por isso que o motor com cilindros opostos é bastante utilizado. Baixa vibração e permite boa visibilidade. Esse aqui não vai permitir, motor radial não vai permitir, motor com cilindros horizontais opostos vai permitir. Devido a essas vantagens, essa é a configuração mais utilizada atualmente, essa de motores com cilindros horizontais opostos. E tem mais uma configuração, é um motor com cilindros em linha, e nessa configuração todos os cilindros ficam dispostos em linha acima do eixo de manivelas, ou seja, é outra forma de configuração de cilindros, que é também pouco utilizado atualmente, e também ele é denominado de motor invertido. E quais são as vantagens? Pequena área frontal, da mesma forma que essa aqui. E as desvantagens são redução da visibilidade do piloto. Tá vendo que o piloto não tem muita visibilidade, diferentemente daqui, que o piloto tem bastante visibilidade. Qual mais vantagem? Pequena distância entre a hélice e o solo. Tá vendo que a hélice, se esse avião aqui estiver no chão, a hélice quase toca o solo. Isso é uma desvantagem. Isso pode causar choques entre a hélice e o solo e também tem uma refrigeração deficiente do motor e uma vibração mais acentuada. Então, esses motores atualmente são raramente utilizados. O mais utilizado é esse aqui. Lembra? Esse, cilindros opostos, esse, cilindros em volta, e esse aqui, cilindros em linha acima do eixo de manivelas. Então, a gente vai ter nosso eixo de manivelas aqui e nossos cilindros vão ficar aqui em cima em linha. Perfeito? Essa é a classificação de acordo com os cilindros. Próximas classificações. Bom, a gente sabe que o princípio básico de funcionamento de um motor a pistão é transformar a energia calorífica proveniente da queima da mistura ar-combustível, ou seja, a gente vai ter nosso combustível e nosso ar. Vai ter uma centelha que vai queimar essa mistura e o que acontece quando queima? Vai gerar energia calorífica. E qual que é a função do motor a pistão? Transformar essa energia calorífica em energia mecânica através do próprio pistão, possibilitando o acionamento do eixo de manivelas, pistão, biela vai unir pistão e eixo de manivelas, eixo de manivelas vai transmitir a força do pistão em força rotativa para rodar nossa hélice, o que vai fornecer a força de tração ao deslocamento da aeronave. E agora, classificação relativa ao ciclo de trabalho. A gente já viu a classificação de acordo com a disposição dos cilindros. Então, a aula de hoje é a classificação do motor a pistão. A primeira classificação é de acordo com a disposição dos cilindros, que a gente já viu, e a próxima classificação é de acordo ao ciclo de trabalho. E existem dois ciclos de trabalho, o motor de 2 tempos e o motor de 4 tempos. Qual que é a diferença dos dois? O motor de 2 tempos, o ciclo dele de funcionamento, o ciclo é justamente isso. Isso aqui é um ciclo. A queima ar-combustível vai se inflamar, pistão vai transformar essa energia em energia mecânica, vai transmitir para o eixo de manivelas, que vai transmitir para a hélice. Então, esse tipo de motor, o de 2 tempos, vai apresentar um mecanismo muito simples de funcionamento. Ele é leve, barato e contém poucas peças móveis. No entanto, ele apresenta, obviamente, inúmeras desvantagens que vão inviabilizar seu uso em aviões atualmente.
quase 100% dos aviões fabricados atualmente usam um motor de 4 tempos. E as principais vantagens de um motor de 2 tempos é o aquecimento excessivo, o consumo elevado de combustível e a baixa eficiência. A gente já vai ver o que é esses 2 tempos e o que é os 4 tempos na próxima aula, que a gente vai falar sobre justamente um motor a 4 tempos. Mas só para vocês saberem um pouco a diferença, o motor de 4 tempos, obviamente, é composto por 4 tempos, que é momentos em que cada coisa vai acontecer para gerar a nossa tração, e o de 2 tempos é somente em 2 tempos. Então, o motor de 2 tempos, tudo vai acontecer em 2 tempos, então é muito pouco, e motor de 4 tempos, tudo vai acontecer em 4 tempos. Ele é mais caro, mas ele consome muito menos combustível e é muito mais eficiente. Então, na próxima aula, a gente vai analisar esse princípio de funcionamento de motores a 4 tempos e de 2 tempos, o seu funcionamento. Então, só para dar uma recapitulada, 2 tempos, 4 tempos é a classificação relativa ao ciclo de trabalho. Quais que são os ciclos de trabalho? Admissão, compressão, tempo motor e escapamento. Esses são os 4 tempos que a gente vai ver na aula que vem. E classificação com cilindros, tem motores com cilindros em linha, horizontais opostos e radial, mais usado cilindros horizontais opostos, porque é mais eficiente, consome menos combustível, tem uma área frontal pequena, baixa vibração. Então, essas aqui são as classificações de um motor a pistão. E a próxima aula a gente vai falar sobre os 4 tempos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham um bom dia e estudem bastante. Tchau, tchau.